Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Queridos, uma pequena, breve meditação aqui, nesse texto tão lindo, de grande profundidade, que é interessante para nós falarmos aqui. Eu quero dar um título para esta minha breve meditação com os irmãos aqui, nesse nosso canal, chamando esse texto de Os doentes precisam de médico. Os doentes precisam de médico. Se você observar, tem uma frase aqui que eu acho muito interessante. Tem outras passagens também. Essa passagem aqui, ó. E os fariseus, não, versículo 10. E aconteceu que, estando ele em casa, isso na casa de Mateus, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores. Essa distinção de publicanos, pecadores, discípulos. Na verdade, a Bíblia nos informa que todos somos pecadores. O único que não é pecador aqui é Jesus. Já comentei no meu canal, outro dia, há uns meses, uma colega de trabalho, uma médica até, ela disse assim: olha, Jesus andava com as minorias. Ela era de esquerda, né? E diz assim: olha, você está enganado, Jesus andava com as minorias. Eu disse: bom, as minorias, no ponto de vista, né, são os desfavorecidos, as classes, né? Aí você vai negros, mulheres, e vai aquela coisa toda, né? Enfim, não. Jesus andava com a maioria, porque todos são pecadores. O único que não é pecador é ele, né? Só tem que tomar cuidado. Quando for falar Jesus assumiu o pecado, se fez pecador, isso está errado teologicamente. Jesus não se fez pecador, ele se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, não pecador. Ou seja, recebeu, assumiu o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Eu já vi alguém pregando, dizendo que quando Cristo levava a cruz, estava indo o maior pecador. Não, não. Ele não tem pecado algum. Tem vários textos, várias passagens que explicam bem isso. Então, os pecadores ali, porque do ponto de vista do escritor, ele estava escrevendo, né, que era a maneira que as pessoas viam e pensavam: bom, fulano é pecador, Beltrano é pecador, e agora tem os discípulos que também são pecadores, que agora servem ao Senhor. Então, olha só, outro dia eu estava comentando com uma pessoa no meu trabalho, e quem me conhece, já está acompanhando o canal aqui, sabe que eu sou da área da enfermagem. E não sei bem o motivo, né? Posso te explicar, mas há entre nós muitos homossexuais, tanto mulheres quanto homens. A palavra homossexual serve masculino e feminino, tá, irmãos? É homo de igual, sexo igual. Né? Pessoas que são homoafetivas, que são aquelas que têm seu relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. O homem com homem, a mulher com mulher. E alguém dizendo assim: ah, mas o fulano é homossexual, né? É lésbica, alguma coisa assim, ele vai para o inferno e tal, e tal, e tal, e tal. A Bíblia nos garante bem isto, né? Que fora vão ficar esses também. Preciso do que eu vou falar agora aqui. Então, por que pensam assim? Porque separam, igual fizeram aqui, olha, estavam na casa de Mateus e chegaram os publicanos, né? Chegaram os pecadores e sentaram com ele. Não eram todos pecadores. É que a maneira que Mateus escreve, claro que é inspirado pelo Espírito Santo, é a maneira que eles pensavam mesmo. E as pessoas pensam que ela é menos pecadora porque o homossexual. Não é, meu querido. Se você não tiver em Cristo, você é pecador igual. Há pecados diferentes, há graus de punição, evidente que há. Eu sempre estou falando sobre isso daí. São pecados gravíssimos, né? Tem pecadinho e pecadão, sim. Mas o pecado de homossexual, a homossexualidade, né? Não deve se falar homossexualismo,
Mas assim, a homossexualidade, ela está no mesmo, na Bíblia, no mesmo patamar de adultérios, ficando fora os efeminados, os adultos, os mentirosos, né? Então as pessoas querem jogar mais culpa aí, claro que é a culpa, né? Que precisa do que eu vou falar aqui agora. Então, observe aqui, no capítulo 9, do verso 1 em diante, Jesus cura um paralítico. Não vou ler aqui para ganhar tempo, está no versículo 1 ao versículo 8. E quando chega no versículo 5, ele diz assim: pois qual é mais fácil, dizer perdoados são seus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Ou seja, para um pecador, ele disse: toma a tua cama, levanta, vai para a tua casa. Para esse pecador aqui, Mateus, ele disse: segue-me. E ambos os obedeceram, né? E a multidão, levantando-se, verso 7, foi para a sua casa. Mateus 9, verso 9. Mateus 9, 8. Perdão, 9, 7. E levantando-se, foi para a sua casa. Mateus 9, 9. E Jesus, passando ali, viu assentado na recebedoria ou na coletoria um homem chamado Mateus e disse: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Um levantou e foi para casa por ordem do Senhor, e outro levantou e seguiu a Jesus. A passagem lá de Marcos 5, daquele gadareno que queria entrar com Jesus no barco, Jesus não deixou, vai para tua casa e conta as maravilhas que Deus fez. Ele foi lá fazer um trabalho de missionário, de pregar. Abriu na sua casa um ponto de pregação, né? Como a gente fala na nossa linguagem de hoje. E anunciou as maravilhas, e todos o conheciam. Só que aqui o interessante é isso, que no versículo 11, né, nós temos dois pecadores aqui. Os dois obedeceram. Um era para ir para casa e outro era para ficar ali com ele e segui-lo. E ele, esse Mateus, fez um jantar na sua casa, fez um banquete no seu lar, uma refeição. E os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: mas peraí, o vosso mestre, por que ele faz isso? De comer com publicanos, pecadores, pessoas de mais tipo baixa, pessoas de uma índole duvidosa. O próprio coletor, Mateus, ele era mal visto tanto por judeus quanto pelos romanos, porque ele era um meio que traidor da pátria, né, digamos assim. Então, qual que é a máxima aqui? Aí Jesus vem, olha para esse e diz: os doentes não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Então eu vim aqui por causa dos doentes. Se você não tem doença, você não precisa de mim. Ele estava fazendo aqui uma analogia sobre aqueles que são pecadores. Porque a diferença está aqui, ó. Tinha publicano, tinha não sei quem, e tinha pecadores e os discípulos. Os discípulos também são pecadores. Eu também sou um pecador, né? E Jesus diz assim: olha, vocês, ele ouvindo isso, né? Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Então, houve uma indignação ali. Os doentes estão precisando de médico. Às vezes, a pessoa leva um tempo para identificar a sua enfermidade ou para assumir, como é que eu posso chamar? Para entender isso e viver aquilo, aceitar aquilo. Por exemplo, eu sou hipertenso. Eu odeio ser hipertenso, mas é genético, né? Eu tenho que tomar medicação 2 vezes por dia. Eu tomo de manhã e de tarde. Eu sou hipertenso. Eu fiz o exame agora em dezembro, está tudo bem, tudo certo. Fiz eletrocardiograma, ecocardiograma, fiz coleta de sangue, não sei o quê. Até o teste do pezinho acho que eu fiz de novo. Está tudo bem. Estava um pouquinho baixo a vitamina D, fiz a reposição via oral, medicamentosa, e agora onde eu moro dá para tomar sol bastante aqui, né? A outra casa era fechadinha, que eu ficava muito tempo trancando no escritório, né? Agora tem uma varanda vasta aqui, tem um quintal imenso, dá para tomar sol, pronto. Só que eu continuo sendo hipertenso. Então eu tive que assumir isso. Puxa, eu sou hipertenso. Eu não queria ser, eu tinha raiva disso. Ai, meu Deus, eu sou hipertenso. Mas eu sou. É regulado, é controladinho, nada estourado, né? Já tive alguns picos assim, mas pratico exercício e tal. E eu estou no meio dos médicos o tempo todo, né? Dá para estar sempre ali fazendo uma consulta ali. Pois bem, às vezes a pessoa demora para ir no médico. Ela está sentindo alguma coisa e tal, e quando vai, a coisa empipinou. Ou ela não tem nem tempo de ir, ela morre. Ela morre. Nós conhecemos várias pessoas ali que estão ali doentes, de repente
como falam na gíria caipira, né? Dá um piripaque e adeus. Né? Vai deitar e não acorda mais. Ou como fala o caipira, acordou morto. Porque não assumiu, porque não buscou entender, aceitação. Olha, você é pecador, eu sou pecador. Nós somos pecadores. Aí Jesus diz assim, ó, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí onde aquela pessoa falou, né? Ele andava com as minorias. É claro, ele veio fazer isso, olha o que ele diz. Não necessito de médico os sãos, mas sim os doentes. Se vocês estão sãos, se vocês são os bambambam, se vocês não precisam de mim, não me aceitam, não me recebem, não reconhecem-me como Messias que havia sido profetizado, problema de vocês. Mas eles estão doentes, eu preciso dar o remédio para eles. Eu sou o remédio para a doença do pecado. Aqui é a analogia da doença com relação ao pecado. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então aqui ele frisou, ele não vim chamar os justos. Vocês são justos, vocês são justificados pela sua maneira de viver, pela sua crença, etc. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Eu disse que o título desse vídeo é Os doentes precisam de médico. Os pecadores precisam de salvação. Mas o médico vai apresentar uma medicação, vai apresentar um remédio, vai apresentar uma maneira. Né? Eu tenho que tomar cuidado com a comida salgada, apesar que eu não gosto muito mesmo. Mas tem que tomar cuidado com o açúcar também, que as pessoas pensam que só o sal que dá hipertensão. O açúcar também leva a pressão, porque retém líquido faz vasoconstrição. Fez vasoconstrição, aumenta a pressão arterial. Né? RAS. Hipertensão arterial sistêmica. O sistema todo fica com a pressão elevada. Então ele deixa bem claro, olha, eu não quero sacrifício, mas eu quero misericórdia. Porque eles tinham sacrifício, sacrificavam. Muitos dos fariseus jejuavam 2 vezes por dia, por semana, faziam suas esmolas, davam o dízimo das menores coisas, 10 folhinhas ali de hortelã, uma eu vou levar para o templo. Cebolinha, deu 10 galinhas aqui no raminho, vou levar uma para o templo, sabe? Mas eles não observavam o mais importante, a misericórdia. E Jesus disse, eu não vim para são, mas para doente. E eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Misericórdia quero, você tem que entender isso. E que às vezes falta nós também, né? Nós sacrificamos o tempo todo, deixamos de muitas coisas, vamos ao culto, é de manhã, de tarde, de noite, tal, e não temos misericórdia com aquele que está caído, com aquele que caiu, com aquele que está precisando de uma palavra, de uma ajuda. Outro dia uma jovenzinha me surpreendeu, essa semana que passou. Ela sempre está internada, né? Não vou dar o nome dela aqui, é claro. E ela estava na sala de emergência, depois ela ficou lá nos internados, eu estava cuidando dos pacientes e dela, ela disse, Morgado, eu gosto de você. Uma jovenzinha, uma mocinha. Morgado, eu gosto de você. Mas que bom. Um dia você orou por mim aqui. Eu não lembro, eu nem lembrei, até hoje eu não lembrei desse dia. Mas ela não se esqueceu. Tá? Então isso aí, poxa, eu parei um pouquinho para orar para a menina ali. Várias pessoas eu faço isso, né? Meio na surdina ali, porque estou trabalhando, né? Outro dia o irmão lá me pediu oração e já estive lá, preguei para ele. Jesus salvou ele. Isso, 2018. Em 2018 ele foi salvo. Estava magro, ia para a cirurgia bem magro. Aí um dia estava num culto, ele chegou, lembra de mim, de máscara e tudo? Falei, irmão, não estou lembrando. Daí falou, sou fulano de tal. Já estava bem gordo, diferente, nem ia conhecer, nem que fosse sem máscara, não ia conhecer nem sem máscara. Rapaz, e aqui é minha esposa, ela era espírita, agora eu preguei para ela e agora nós estamos servindo o Senhor Jesus. Olha que benção. Só que ele anda meio doente e ele estava outro dia e pediu oração, eu fui lá rapidinho, orei por ele. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o que Jesus disse, eu quero misericórdia, não sacrifício. A gente vai para lá, para cá, corre, contribui financeiramente, mas muitas vezes eu não tenho misericórdia com aquele que está caído, misericórdia com o pecador, porque nós não temos misericórdia, não pregamos para ele. Qual o maior ato de misericórdia? Anunciar o Evangelho. Então, olha só, eu não quero sacrifício, e sim misericórdia. Foi o que foi dito para o rei Saul, né? Ali em 1 Timóteo 15, 22. Vou ler. 15, 22 de 1 Samuel. Aqui está. 1 Samuel 15, verso 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. Para obedecer a Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus, você conhecer o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.
Você ouvindo, você obedece. Obedecendo, você está melhor do que ficar sacrificando para ir para cá, porque você obedecendo está cumprindo o que é esperado. Muito bem. Olha só, Jesus não veio chamar justos, mas sim pecadores. Olha só, que interessante. No livro de Mateus, capítulo 8, do ladinho aí, versos 16 e 17. Só virar uma página. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, agora vamos ler, aqui já se cumpriu, já cumpriu, ele diz que é curar e ele curou. Está cumprido para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Cumpriu, curou, expulsou demônios, libertou processos, limpou leprosos, etc, etc. Para que se cumprisse o que está em Isaías 53. Em Isaías 53, o texto maravilhoso que nós temos começa dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca que não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e comum de que em os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores sobre si, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É claro que ele cura. É claro que ele curou. Mas aqui nós temos que pensar o seguinte: a plenitude da cura, quando ele voltar a sua segunda vinda e definitiva vinda, ele vai nos curar desse corpo de morte para um corpo de glória que não tem mais acesso a pecado, a morte, a doença, etc, etc. Você viu no capítulo 9, um pouquinho de um em diante, ele curando uma pessoa, perdoando os pecados, dizendo: olha, eu tenho poder para curar pecado aqui na terra, eu tenho poder para fazer isso que eu vou fazer agora. Levanta, toma tua cama, vai para casa. Depois ele pede para que Mateus o siga. Dá uma ordem: segue-me, segue-me. Ele foi e seguiu, imperativo. De maneira que, como é que você senta na mesa com pecadores, com publicanos, com pessoas de uma estirpe não tão... Aí Jesus diz: olha, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Esse texto que nós lemos, ele fala assim: o castigo que nos traz a paz. O homem sem Deus não está em paz, o homem sem Deus está em guerra, em atrito com o Senhor. Mas Jesus traz a paz. Ele é a paz. A paz que excede todo entendimento, guarda nossos corações e nossas mentes. Filipenses 4,17, não falha a memória. E justificados, pois, agora temos paz com Deus, Romanos 5, verso 1. Então, o que esses homens não entendiam? É que muitos não entendem. E Deus não está buscando sacrifícios. O sacrifício maior e único, o maior e verdadeiro, ele fez. Né? O último altar, a cruz. Altar, lugar de matar, de sacrifício, de matar animais. Ele, como cordeiro, foi o madeiro para pecadores. Ele não veio chamar justos. Se você é justo, se você não tem pecado, se você está tranquilo com a sua vida, então Jesus não veio chamar você. Não, eu não preciso ter meu jeito de ser, eu tenho Deus do meu jeito. Do seu jeito não serve, serve do jeito dele, porque tem que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Todos nós, verso 6, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e aflito, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo fora tirado. E quem contará o tempo da sua vida, por quanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo? Ele foi atingido. E puseram na sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Não é pecador, nunca foi. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão.
ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Eu gosto daquela versão que fala, verá o penoso fruto do trabalho da sua alma. E com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Você é transgressor? Você é pecador? Então Jesus veio por você. Você precisa de um médico? Não está vencendo o pecado? Não está conseguindo vencer? É esse o remédio, é Jesus. Observe, em João, deixa eu só ler aqui de novo Romanos 9. Cadê? Romanos não, Mateus 9. Deixa eu voltar aqui para Mateus 9. Aqui, 9. Mateus 9, verso 13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Na versão atualizada, está escrito só isso. Mas na corrigida fiel, Almeida corrigida fiel, e na corrigida também, está escrito assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, se você é pecador e crê em Jesus, mas não se arrepende, então alguma coisa não vai bem. Porque o princípio aqui é ser chamado pelo Senhor ao arrependimento. Então você se arrepende. Quando há arrependimento, há novidade de vida, nova criatura, nova criação, nasce de novo. Quando nasce de novo, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Continua sendo pecador, porque o pecado ainda tem esse acesso, e vamos ser livres de uma vez por quanto ocorrer a vinda do Senhor. O arrependimento passa por 3 etapas: profunda tristeza pelo pecado, horror, pavor e nojo pelo pecado, e depois o propósito de obediência a Deus. Então é confissão, perdão, redenção, salvação, conversão. Esse processo é assim. Quando João começou a pregar, João Batista, ele dizia assim: arrependei-vos, Mateus 3, 1 e 2. Vamos lá? Rapidinho, vamos encerrar já o vídeo. Mateus 3, verso 1 e 2. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Depois ele fala: raça de víbora, etc e tal, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é somente dizer, tem que produzir fruto de arrependimento. Em Mateus 4,17, Jesus, depois que foi levado ao deserto, 40 dias em jejum, foi tentado, ele vence o tentador lá no deserto. Aí no capítulo 4 de Mateus, verso 17, diz assim a palavra do Senhor: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem de arrependimento. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Em Atos 3,19, João, na primeira pregação, ele começa a ensinar, ele pregou ali em Pentecostes, e na sequência ele está pregando agora, Atos 3. Atos capítulo 3, depois da cura de um coxo, já na segunda mensagem, Eu vou até ler uma primeira aqui, que está em Atos 2,37. E ouvindo eles isto, depois que Pedro pregou, eu vou ler, olha bem, vou ler Atos 2, 35, 36, 37. Até que põe os teus inimigos por escabelo de seus pés, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos. Numa segunda pregação, vou ler aqui, Atos 3, 18 e 19.
Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Né? Falando aqui da volta do Senhor. Então a mensagem é de arrependimento. Lá em Atos, aqui em Atos 9, no capítulo 9, você vai encontrar a conversão de Saulo. Né? Ele é convertido ao Senhor, o Senhor salva ele. E você vai achar em Atos 12, já depois que as pessoas ficaram meio, como fala o caipira na minha terra, ressabiado com ele, esse camarada aí estava perseguindo todo mundo, não sei o quê, até que Barnabé, não gente, é o seguinte, ele agora foi salvo pelo Senhor, etc e tal. E então ele começa a servir na igreja e teve uma primeira missão antes das três viagens missionárias. Teve um trabalho que ele foi fazer junto com Barnabé. Né? Vou ler aqui Atos 11, de 27 a 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para a Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Vai ter uma fome, o profeta está dizendo aqui, vamos socorrê-los. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Então aqui a primeira missão foi levar suprimento, foi levar cesta básica, foi levar dinheiro para socorrer os irmãos, etc. E aí vem para o Atos 12, onde Herodes, toda a história toda, ele morre ali, persegue, mata a espada a Tiago, irmão de João, aí Pedro vai preso, é libertado. No versículo 25, né, Herodes morre, né, verso 20 em diante aqui, aí no versículo 5 diz, e Barnabé e Saulo, havendo, 12, 25, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Bom, foram cumprir a missão e já agora voltaram. Quando eles voltam daquela missão, aquele primeiro serviço, antes da viagem missionária para pregar, etc., primeiro eles foram levar mantimento para socorrer os irmãos que haveria uma fome. E eles fazem esse trabalho e vêm com João Marcos, que é primo de Barnabé. E o texto vai nos dizer aqui, deixa eu ver quanto tempo de vídeo, 27 minutos, estou acabando já. E no capítulo 13 agora. Na igreja que estava em Antioquia, aqui Antioquia da Panfilha, né? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. Por que estou lendo esse texto? João veio pregando arrependimento, João Batista, Jesus veio pregar arrependimento, Pedro pregou arrependimento, agora vem Saulo, que é o mesmo Paulo, vem pregando agora. Quando ele na primeira pregação, vai encontrar aqui logo de cara, em Chipre, ali navegando e tal, e vai descendo, um falso profeta chamado Bar Jesus, o Elimas, que Paulo diz assim, olha, filho do diabo, cheio de todo engano, porque ele tentou impedir que a palavra fosse anunciada, que tentou, de uma forma que o procônsul ouvisse o evangelho, que não chegasse a conhecimento da palavra de Deus, né, que o procônsul não recebesse. Então, Paulo, cheio do Espírito, fixando os olhos nele, disse, filho do diabo, cheio de todo engano, toda malícia, inimigo, toda justiça, não cessará de perturbar os restos do caminho do Senhor. E aí ele ficou cego, etc. E então o procônsul, verso 12, ouvindo e vendo, né, o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E Paulo começa a pregar e começa a anunciar. E quando chega no versículo de número 18 do capítulo 13 de Atos, eu vou ler aqui para ganhar tempo. E suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e vem discorrendo, fazendo uma exposição, nossos termos de hoje, né, bíblica aqui, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte as terras deles,
E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos o Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Agora Paulo falando, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todos o povo de Israel o batismo de arrependimento. Então Pedro, João, Jesus, Pedro, Paulo citam o arrependimento. Olha bem o que eu vou ler agora aqui em Atos 13 e o verso 43. Eu vou ler o 42 e 43. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus. Onde eu quero chegar aqui? O texto é longo, eu não quis ler todo. Então Paulo está pregando, ele entra numa sinagoga, ele começa a falar, começa a anunciar, verso 14 do capítulo 13. E saindo de Perge, chegaram a Antioquia, da Pisídia, e entrando na sinagoga, no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, eles mandaram dizer aos principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tem alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, gente, aí começou: Homens israelitas e os que temeis a Deus. Está falando com judeus. E os que temem a Deus, qualquer um que teme a Deus, judeu, gentio. Eles não receberam bem, que Paulo falava da ressurreição. Que Paulo vai pregar agora, assim como Pedro podia pregar também, depois da ressurreição, da morte e ressurreição. E os judeus saindo da sinagoga, aliás, vou ler o versículo 40 aqui, 13 e 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e apartai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos, os judeus da sinagoga, os judeus saíram. Uma rejeição muito grande. Os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas, porque eles queriam confirmar o que foi dito, trazer mais pessoas para ouvir também, certamente. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo. Agora tem judeu e tem prosélito aqui. Seguiram a Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava a que permanecessem na graça de Deus. Só permanece na graça quem se arrependeu. Volta agora comigo lá para Mateus 9. Ide, porém, verso 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Conforme aqueles judeus, muitos se achavam ali justos, não precisamos disso. Não precisamos disso. Mas ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Eu sou um doente, eu preciso de Jesus. Se você também é um doente, que se reconhece, se aceita como pecador, se reconhece como pecador, você precisa confessar Jesus como seu Salvador. Você precisa confessá-lo. Aí sim, se arrependa. Porque arrependimento e fé estão intrinsecamente ligados. Arrependimento e fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Lembra que eu falei agora há pouco? Que o Paulo disse para eles: olha, não se apartem da graça que há no Senhor Deus. Não se aparte dessa graça. Ou seja, você se arrependeu dos pecados, confessou Jesus Cristo, creu de todo o coração, ouviu com o ouvido, evidentemente, creu com o coração e confessou com a sua boca, agora vai segui-lo sempre após. Aquele pega um arado e olha para trás não é digno. Se você é doente, Jesus é o remédio. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Breve Jesus voltará. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde.